Terceirão, vamos começar? Poliedros. O primeiro poliedro que a gente vai estudar chama-se paralelepípedo. Não sei de onde tirar esse nome louco, mas esse é o nome do vivente. Então é assim, ó, eu vou fazer uma explicação mais simples, de uma ideia de pensar, de saber o que está fazendo, e vou fazer uma explicação estudando pelos livros, que vai trazer umas equações que dá para fazer decoreba, show de bola. Quem prefere fazer decoreba, legal, funciona. E eu vou tentar explicar entendendo as áreas que utiliza a ideia da aula passada, tá bom? Então, ó, aqui está o vivente, ó. Depois a gente brinca com ele um pouquinho. Uns nomezinhos que a gente precisa saber, bem básicos, ó. Esses riscos aqui, essas retas aqui, que até, na verdade, a gente chama segmento de reta, a gente vai chamar de aresta. Essas que ficam embaixo aqui, ó, que servem de base para ele, eu vou chamar de aresta da base, aresta da base. E essas outras aqui, ó, que vão dar a dimensão de altura, né, de profundidade, eu vou chamar de aresta lateral, tá bom? A gente tem que saber diferenciar. Às vezes ele fala, eu tenho que entender. O ponto de encontro de todas essas arestas a gente chama de vértice, certo? Vértice, tá bom? Faltou um vértice aqui, ó. Azul não ficou legal, mas agora já era. Aqui, ó. Tá. Certito? E cada um desses lados aqui a gente chama de faces, as faces, tá beleza? E o paralelepípedo tem uma diagonal, ó. A gente chama de diagonal principal, essa aqui que vai atorar ele no meio aqui, ó, essa aqui, ó, certo? Pensa lá da parede de cima do quarto até o canto do outro lado, lá embaixo. Essa é a diagonal principal, mas os livros vão chamar só de diagonal. Calcule a diagonal do paralelepípedo, tu tem que saber que é essa, tá bom? Como assim, professor? Tem mais de uma? Tem! Olha só, a base aqui, ó, que sustenta essa diagonal, também é uma diagonal, ó. Aí sim, quando ele quiser saber essa aqui, ele vai ter que dizer diagonal da base, ok? E se vocês estiverem percebendo, espero que estejam, que a filmagem esteja boa, isso dá um triângulo retângulo. Tu pode usar Pitágoras para descobrir essas coisas aí, tá beleza? O que precisar, as diagonais por Pitágoras. Vamos para as fórmulas, depois a gente conversa ele diferente ali. Assim, ó, se eu chamar este lado aqui, essa distância DA, essa distância DB e essa DC, aí vem as fórmulas, ó. A B quer dizer área da base. A base ela é retangular, ó, é um retângulo, então seria base vezes altura, né? A fórmula da área do retângulo. Só que como ele está chamando de A, eu vou fazer base vezes altura, vai ficar A vezes B, ó, tá aqui, ó, área da base A vezes B, certo? Comprimento vezes largura, legal. Aí nós temos a área lateral são as laterais aqui, ó, certo? 4 laterais. Então, também são retangular, ó, então é base vezes altura, comprimento vezes largura. Agora, olha só, área lateral, então vai ser duas vezes, ó, o B vezes o C, ó, né? Lado vezes lado, vai me dar essa área aqui, só que 2 porque tem o outro lado aqui também, certo? Mas, agora esses aqui, ó, aqui é A e para cima é C, então A vezes C também vai me dar esse retângulo aqui, essa face retangular, certo? Então a área lateral é 2 vezes BC mais 2 vezes AC, está ali, ó, e eu tenho só a área lateral, né? Aí vem a área total. Aí a área total, eu vou ter que pegar as duas bases, a de baixo e a de cima, né? Que é A vezes B, daí eu multiplico por 2 para ter as duas, e mais essas aqui, ó, vai ter a área total. 2 vezes AB, mais 2 vezes BC, mais 2 vezes AC. Essa diagonal grandona aqui também sai de uma fórmula prontinha, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Isso aqui também vale para o cubo, tá? O cubo é um caso especial do paralelepípedo.
Legal. E aí vem volume. Volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então é A vezes B vezes C. Os livros podem trazer volume, área da base vezes altura. Aí eu cuido da base, né? A base é retangular, ó. Lado vezes lado, daí vezes altura. Ok? Isso é aplicação de fórmula. Quem gosta de fórmula, estão todas aí. Mas assim, agora, um jeito simples, ó. Tu olha a figura, o desenho vai ter que ter, e se não tem, agora tu já sabe o que é um paralelepípedo, é um tijolo, ó. Aí, se precisar, o exercício pedir para calcular a base, daí tu olha, mas é um retângulo. Eu já estudei área de retângulo, é base vezes altura. Aula passada, ok? E aí tu conseguiu descobrir esse valor aqui, ó, certo? Só olhando, ó, base vezes altura. Tu sabe que esse outro lado é igual, tu pega o resultado e multiplica por 2. Aí tu vai fazer essa outra aqui, ó. Se forem todos iguais, tu multiplica por 4. Aí fica um abraço, né? E daí 1, 2, 3, 4, ó. Se não for, base vezes altura, ok? Olhando para essa figura aqui, essa parte, essa lateral... professor, essa aí agora é quadrada. Isso, se for um quadrado também, ó, é lado vezes lado, base vezes altura. Então, também é possível calcular essa área com os conhecimentos que eu já tinha, que vai ser igual a essa, multiplica por 2. Entendi. Se eu fizer todas essas áreas e juntar, vai dar tudo que está na fórmula? Sim, cara, tranquilo. Professor, e se eu quiser calcular volume dessa encrenca? Volume é, ó, comprimento vezes largura vezes altura. É só tu tirar os 3 dados aí e meter bala, também vai dar certo. Aí eu te pergunto, às vezes precisa muito decorar a fórmula? Não, cara. Se tu tem os conceitos de área e volume, vai ficar muito fácil a tua vida. O diferencial está aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui, ó, que eu tenho que usar teorema de Pitágoras. Daí a diagonal aqui passa a ser hipotenusa. Essa altura passa a ser um cateto. E essa diagonal aqui do meio passa a ser outro cateto. Entendi. Professora, vem essa diagonal do meio? Às vezes não. Mas daí eu vou ter aqui esses lados aqui, ó, que são as bases, ó. Aí eu vou... Para essa diagonal aqui de baixo, ó, a diagonal da base, esse cara é um cateto, esse cara é outro cateto, e eu vou descobrir a hipotenusa. Descobrindo a hipotenusa, essa hipotenusa vira cateto para este triângulo aqui, ó. E daí eu vou pegar o resultado que deu aqui, que é a hipotenusa, vou usar como cateto, e vou ter essa altura aqui, ó, que vai ser outro cateto, e vou descobrir a diagonal principal. Esse daí não seria assim, sem pensar em fórmula pronta. Tu tem que ir pensando no que tu tá fazendo. Ou tu decora a fórmula. Dos dois jeitos tu vai se desencrencar. Beleza? Amanhã a gente vai passar a ideia de cubo. E amanhã eu acho que eu já tenho que mandar os arquivos. Aí a gente vai fazendo bem com calma, ó. Primeiro trabalhem só o paralelogramo. O paralelepípedo, desculpe. Beleza? Professor, e se eu fosse uma piscina na minha casa, isso aí, ó, porque né, uma estrutura de uma piscina assim, e eu quisesse saber quantos litros tem, tu calcularia o volume, né, comprimento vezes largura vezes altura, e pegaria o resultado, sei lá, o volume deu 200, né, no caso se fosse metros, 200 metros cúbicos, aí tu multiplicaria por 1000, por quê? Porque 1 metro cúbico é 1000 litros de qualquer coisa. Falou? Amanhã vai exercício e talvez mais um vídeo. Beleza, grande abraço.